27. Livro de Gênesis, capítulo 27. Estamos fazendo sermão em sequência, e pela misericórdia de Deus já estamos no capítulo 27 de Gênesis. Gênesis, capítulo 27. Queridos, essa história de hoje é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Triste, reconhece do lado do ser humano. Gênesis capítulo 27. Eu vou ler o capítulo 27 e você mantém a sua Bíblia aberta que a gente vai acompanhando o texto. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou-lhe Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e ponha para mim alguma caça. Faça-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, as cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Até o versículo de número 27, até o versículo de número 12. Vamos orar, queridos. Senhor, a tua palavra foi lida, e queremos que o Senhor fale conosco, Pai. Fale conosco de uma maneira como é peculiar do Senhor, como só o Senhor sabe falar. Fale, ó Pai, aos nossos corações, suprindo nossas necessidades emocionais, sentimentais e até física também. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você volte um pouco à sua Bíblia. O capítulo 27, nós só vamos entendê-lo voltando um pouco no capítulo, alguns capítulos anteriores. E aí nós vamos entender um pouco o capítulo 27. Pode subir no capítulo 25, por gentileza. Capítulo 25. Versículo 21 diz assim, capítulo 25 de Gênesis, e o 21. Diz assim: e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. No capítulo 25 fala que Isaac e Rebeca tinham um problema. Rebeca era estéril, não podia ter filho. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente e Deus ouviu. Aí o versículo 29 diz assim: e Rebeca tinha um irmão como nome Labão. Labão correu ao encontro dela. Perdão, fora a minha parte aqui virou. Versículo 22. E os filhos, versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, é porque sou eu assim. E foi-se a pergunta ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, os 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Olha o detalhe: e um povo será mais forte do que o outro, o maior servirá o menor. Então o que Deus falou aí? Rebeca não podia ter filho,
Isaac ora, ela fica grávida de gêmeos. E por uma coisa assustadora, os gêmeos lutavam dentro da barriga da mãe. Eu quero que, está aqui a evangelista, está aqui a Alexandra, imagina duas crianças lutando dentro da barriga. Que coisa assustadora que é, que coisa impressionante e temerosa. Rebeca pergunta o que estava acontecendo. E Deus responde: ó, tem duas nações dentro de você. Dentro do seu entranho vão sair dois povos. E o maior vai servir o menor. Deus já tinha dado a palavra. Aí, continuando, queridos. Continuando, a gente vê aí no capítulo 25 ainda, algumas coisas interessantes. O versículo 28. Olha o versículo 28 do capítulo 25. Diz assim: e amava Isaac Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então a gente já começa a ver uma coisa diferente. Deixou claro que Isaac amava a Esaú. Então tinha o seu predileto, tinha o seu preferido. Então Isaac favorecia mais a Esaú, o filho que era peludo, o filho que mexia com caça. E Rebeca amava a Jacó, aquele filho caseiro, aquele filho que não saía muito, aquele filho que ficava mais em casa. Mas aí, queridos, ainda no capítulo 25, no versículo 29, diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Versículo 30. E diz Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome de Edom. Então diz Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. O que é isso, queridos? Primogenitura a gente sabe que é algo que o filho mais velho ganha. Hoje, na nossa cultura, não tem muito importância o filho mais velho, o filho mais novo, caçula, não tem. Mas naquela época era de vital importância, era importantíssimo e tinha muitos privilégios, não eram poucos. O filho mais velho, principalmente homem. O filho mais velho, primogênito, primeiro, era ele que seria o herdeiro de tudo que o pai tinha. Os outros filhos, se o filho mais velho quisesse dividir, dividia, se não quisesse. Então, naquela época, seu primogênito era sinônimo de herdar todos os bens. Abraão era rico, Isaac ficou mais rico que Abraão. Então toda a herança de Isaac ia para quem? Para Jacó ou para Esaú? Para Esaú, que era o primogênito. Aí Esaú chega faminto do campo, vê Jacó cozinhando, que era uma das suas especialidades, falou: então por que dessa comida aí que eu estou morrendo de fome, eu estou quase, não aguento mais. Jacó na hora falou: me vende o seu direito de ser o filho mais velho. Me vende a sua primogenitura. Vamos parar para pensar. Você chegou cansado com fome. Você vai trocar o seu direito de herdeiro por um prato de comida? Vai fazer isso? Seu pai é podre de rico. Chega o seu irmão e fala: se você deixar eu herdar a herança do meu pai, eu te dou um prato de comida. Eu, meu amigo, vou morrer de fome. Vou morrer de fome. A minha herança não vai pegar, não. De imediato, Esaú exagerou. O que adianta eu ter seu mais velho se eu vou morrer de fome? Queridos, eu ainda não vi uma pessoa que morreu de fome por ficar sem um almoço. Eu já fiquei. Eu acho que a maioria já ficou sem almoçar, só jantou. Ou não jantou, só almoçou. E Esaú falou: não, pode ficar, seu direito. Então, dois fatos que eu preciso que a gente vá colocando memória, memorizando. Primeiro, Deus tinha falado que o maior serviria o menor. Deus já tinha falado. Segundo, o maior tinha acabado de fazer o quê? Vender a primogenitura dele por um prato de comida. Agora nós vamos lá para o capítulo 27. Vamos lá, meus queridos, no capítulo 27. No capítulo 27 acontece o quê? Isaac, talvez precipitadamente, deduz que iria morrer. Estava velho, estava cego. Ele, bom, eu vou morrer. Ele chama Esaú. Fala: Esaú, está na hora de eu dar a bênção da primogenitura. Aí, queridos, aí eu quero começar a chamar a atenção de vocês. Isaac poderia ter chamado Esaú para aquilo? Não. Porque Deus já tinha falado que quem era o maior era o menor. Deus já tinha falado com o próprio Isaac. Então, ele não podia ter chamado Esaú. Segundo, queridos, se hoje a gente sabe que Esaú vendeu a primogenitura, com certeza Isaac já tinha sabido também.
Aquilo deve ter corrido, tanto é que Esaú começa a ser chamado de Edom, porque ele vendeu a primogenitura dele por um prato de ensopado vermelho. Então, quer dizer, Isaac sabia que Esaú tinha dado a primogenitura, vendido a primogenitura para Jacó. Mas mesmo assim, Isaac, para cumprir uma tradição, chama Esaú. Nisso que ele chama Esaú, ele fala: Esaú, vem cá, prepara uma comida bem gostosa para mim. Prepara uma comida bem gostosa, que eu vou abençoar você. Alguns estudiosos acreditam que isso era um ritual que tinha, que o filho tinha que fazer uma caça como se fosse um sacrifício e oferecer ao pai para receber a bênção. Então sai Esaú para procurar a caça. Rebeca, que amava mais a quem? A Jacó, ela atrás da parede está ouvindo. Isaac falou para Esaú pegar uma caça que hoje é a bênção. Com certeza a Rebeca lembrou o quê? Da profecia e provavelmente que Esaú tinha vendido a primogenitura. E fala de Esaú, qual era o papel de Esaú, queridos? O que tinha que fazer com o pai? Ô pai, olha só, não vou fazer isso não. Que isso, meu filho? Você não vai lá buscar a caça, não. Eu não vou fazer isso porque eu vendi a minha primogenitura para o meu irmão. Estou certo, igreja? Ele tinha feito isso. E o pai dele falou: realmente, meu filho, você vendeu e Deus já falou que era você. Aí Esaú sai dando nome de sem noção, dando nome de João sem braço, como diz na gíria, e sai para caçar. Rebeca chama Jacó e fala: Jacó, vai lá, pega 2 cabritos e eu vou preparar aquela comida gostosa para o seu pai. Aí, queridos, a gente começa a perceber aí a inteligência de Rebeca. Dependendo da mão da mulher, e o marido for muito distraído, não sei se acontece isso lá, o marido vai comer uma coisa pensando que é outra. Não é assim que acontece às vezes? Se a mulher for muito boa na cozinha, ela prepara uma comida lá, mas fala: nossa, que comida gostosa. O que era isso? E nem sabe o que está comendo. Foi o que Rebeca fez. Talvez Esaú vai buscar uma caça, um veado, uma vaca, sei lá quem vai buscar. Rebeca pega 12 cabritos. Eu vou cozinhar tão bem para o seu pai que ele não vai diferenciar o que é carne caseira e o que é caça. Rebeca prepara aquela comida. Aí Jacó fala assim: ô, mas mãe, eu sou liso, Esaú é peludo. Se eu for lá, meu pai desconfiar, ele vai me dar por enganado, por enganador, e eu vou ser amaldiçoado. Jacó estava preocupado as consequências do ato. Isso que era a preocupação de Jacó. Jacó estava preocupado com isso. A mulher: não, meu filho, está tudo preparado. Eu pego lã, eu forro o seu braço, eu forro o seu pescoço. Quem vai lá, pega a roupa do seu irmão Esaú, você veste e entra lá. Aí continua o texto, capítulo 7. Esaú sai para caça. Passa um tempo, entra Jacó com roupa de Esaú, cheio de pelo de animal, e fala: pai, levanta e come a caça que eu trouxe. Isaac, nós sabemos que a pessoa que tem deficiência visual, o ouvido dela é muito melhor, o aroma dela também. Quem enxerga pouco ou quem é cego, quem tem deficiência, os outros sentidos são mais aguçados. Quando Jacó fala isso, Isaac fala: peraí, meu filho, você já achou a caça? Você já achou a caça? Aí Jacó fala: o seu Deus me abençoou a achar a caça. Ô, mentirinha violenta, usou o nome de Deus aí. Usou o nome de Deus. E ele foi, Isaac fala assim: meu filho, mas peraí, meu filho, como que é isso aí? Chega aqui, perto. Ele apalpa, cheira de longe. Ele fala o seguinte: olha, a roupa e o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Qual de nós, às vezes pode até confundir, mas qual de nós que não reconhece a voz do filho? Vai assim lá, tá uma confusão. Quem gritou foi fulano. Quem falou foi ciclano. Quem foi Beltrano. Agora imagina uma pessoa que é cega, que se guia muito mais pela audição. Ele falou: a voz é de Jacó. Mas aí ele levantou, comeu, mas ele ainda ficou em dúvida. Antes ele abençoou, ele falou assim: meu filho, quer me dar um beijo. Dá um beijo antes de abençoar. Ele foi beijar, aí ele cheirou de novo, irmão. É o cheiro de Esaú.
E aí ele começa a bênção por aí. O cheiro do meu filho é cheiro do campo. Que Deus abençoe meu filho. E profere todas as bênçãos e confirma uma profecia. Qual foi a profecia? Que todas as nações sirvam o meu filho. Jacó. Eu não sabia que era Jacó, mas era Esaú. Jacó recebe a bênção. E a Bíblia diz, Moisés, quando ele escreveu, ele relata que Jacó acabara de sair, tinha acabado de sair. Quem entra? Esaú. Entra Esaú com um prato de cozido, falando: pai, eu trouxe o seu cozido. Na hora Isaac assim: quem está aí? Mas sou eu, pai. Como quem está aí? Veio alguém aqui, trouxe um ensopado, eu comi e abençoei. Diz a Bíblia que Isaac estremeceu dos pés à cabeça, ele tremeu todinho. Aí ele já deduz: seu irmão Jacó veio aqui e pegou a sua bênção. Aí Esaú falou: mas não tem outra bênção para mim? Isaac ficou em silêncio. Esaú, diz a Bíblia que Esaú deu um grito, deu um urro de angústia, de tristeza, e ele fala: 2 vezes Jacó me enganou. Opa! Uma ele vendeu porque ele quis. Amém, igreja? Uma ele vendeu porque ele quis. Ele não foi obrigado a primeira vez. Ele falou: pai, me dá uma bênção, não tem nada para mim. Aí Isaac falou: meu filho, eu coloquei você debaixo da autoridade do seu irmão. O que eu posso fazer é te abençoar. Enquanto você cansar de servir seu irmão, você vai embora. Aí Esaú sai e fala: assim que meu pai morrer e se cumprir os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. Rebeca fica sabendo, ela entra para falar com Isaac e fala: olha só, eu não quero que Jacó case com ninguém dessa terra. Não era bem essa a intenção de Rebeca. Eu não quero. Eu quero que ele case com as mulheres lá da minha terra. E mandou Jacó para lá. Queridos, nessa noite, nós estamos vendo uma questão de uma família aqui. E o tema do sermão dessa noite eu quero falar sobre isso. Eu vim pensando, preparando. A pergunta é a seguinte: sua família é baseada nas bênçãos de Deus ou na palavra de Deus? A sua família, ela vive baseada nas bênçãos de Deus ou na palavra de Deus? Pastor, a mesma coisa, pastor, é tudo bem de Deus. Não, queridos. Nós achamos uma família aqui que vivia na dependência da bênção de Deus. E agora eu quero rapidamente separar cada pessoa da família e nós vamos ver o que aconteceu. Primeiro, eu vou falar que não poderia ser diferente: Isaac, o pai. O que aconteceu ali, queridos? Primeira coisa, Isaac foi o primeiro a ouvir a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Que o maior ia servir o menor. Isaac deveria ter feito o que, queridos? Vem cá, meus filhos. Jacó e Esaú. A palavra de Deus diz que Jacó, você vai ser maior que o seu irmão. Esaú, mesmo que você saiu primeiro que o seu irmão, mesmo que você nasceu primeiro, Esaú, a bênção de Deus está sobre Jacó. Jacó que é o mais velho. Queridos, Isaac deveria vir ensinando as crianças o que? A palavra de Deus. Mas Isaac preferiu fazer o quê? Manter as crianças numa tradição. Não, era tradição que o mais velho era maior. Era tradição que o mais velho era primogênito. É tradição. Queridos, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Isaac não poderia ter ficado preso a uma tradição. Isaac não poderia ter ficado preso a uma coisa da natureza. Porque Deus já tinha falado que quem era o maior era Jacó. E aí, queridos, a Bíblia não fala, mas a gente pode falar, eu posso falar sem medo de errar, que Isaac ficou sabendo que Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Isaac ficou sabendo. Ele deveria ter feito o quê, meu filho? Olha só, você já não ia ser, você agora vendeu, agora você não vai ser mesmo. Então, queridos, a primeira coisa, queridos, para a gente entender se a minha família está baseada na palavra ou na bênção, é o que eu ensino para os meus filhos. Isaac tinha que ter ensinado o que, igreja? A palavra que Deus tinha dado para ele. O que nós temos que ensinar? O que eu e você temos que ensinar? Não uma tradição, não o que acontece na sociedade. Eu tenho que ensinar para os meus filhos a palavra de Deus. Ainda que essa palavra venha contrária
ao que a sociedade ensina, o que a televisão ensina, o que eles veem na rua, ainda que essa palavra seja contrária a isso, eu como pai, eu tenho que passar a palavra de Deus. A segunda coisa que a gente vê é a mãe, Rebeca. Rebeca começa a analisar e começa a tomar uma postura de fazer o que, queridos? Rebeca é uma pessoa totalmente egoísta. Ela não favoreceu Jacó por causa da palavra. Ela favoreceu Jacó porque ela amava Jacó. Ela não foi aquela mãe sábia que te chamar a Jacó e falar: Jacó, você é o herdeiro, Jacó. Você que está na promessa. Mas então, Jacó, eu vou começar a te ensinar. Você não precisa comprar a primogenitura do seu irmão. Você fez errado, já era sua. Você não poderia ter feito isso, Jacó. Já era direito seu. Então, queridos, Rebeca tinha que ter pensado que também na palavra de Deus. Rebeca não podia ter valorizado. E aí Rebeca quebrou um dos maiores princípios da palavra de Deus. Ela enganou o marido por causa do filho. Queridos, não é assim que funciona a palavra de Deus. Quem vem em primeiro lugar na vida do marido e da esposa? Um e outro. A Bíblia, a única relação que Deus olha e fala que é uma só carne é quem? O marido e a mulher. Mais ninguém, nenhuma outra relação Deus considera tão forte como essa. Só a relação de marido e mulher que Deus olha e fala, é uma só carne. Naquela hora, queridos, Rebeca coloca o filho acima do marido. Naquela hora, Rebeca coloca um filho acima de todas as outras pessoas da família, contrariando a palavra, contrariando a vontade de Deus. Primeira coisa, queridos, a gente vê Isaac, um homem sábio, um homem de Deus, um homem equilibrado, mas um homem que não ensinou a palavra para os filhos. Eu não estou falando da Bíblia, não estou falando da palavra que Deus deu a ele. Deus falou a Jacó, Isaac, Jacó que vai governar, Jacó que é o maior. Depois, a gente observa Rebeca sendo uma mulher totalmente egoísta, visando só o bem do filho. Ela coloca Jacó acima de todo mundo. Queridos, o que a gente aprende aqui, algumas lições já. O pai, custe o que custar, tem que sempre ensinar a palavra. Isaac queria dar a bênção para Esaú, porque ele amava mais Esaú do que a Jacó. Querido, a nossa família, a gente não tem que criar conforme a nossa vontade. A nossa família tem que ser criada conforme a vontade de Deus. Isaac tinha feito isso. Rebeca, a esposa de Jacó, tinha que ter feito isso também. A esposa de Isaac tinha que ter feito isso. Não, eu não vou favorecer meu filho porque eu o amo. Eu vou favorecer no devido lugar. Isaac, vem cá, Isaac. Concorda comigo? Rebeca se chama Isaac para Isaac. Você sabe que a bênção da primogenitura é de quem? É de Jacó. Não, mas Esaú é mais zero. Não. A bênção de Jacó. Deus falou que a bênção é de Jacó. Entrega para Jacó. A gente vê um pai que não levou a palavra de Deus a sério. A gente vê uma mãe que foi parcial. Mas agora eu quero analisar Esaú. Esaú recebe uma ordem e vai à caça. Esaú se dedicou. Amém. Esaú foi atrás da melhor caça. Talvez ele viu uma caça pequena. Não, esse aqui não vou pegar não, porque meu pai merece melhor. Talvez, não vou pegar esse aqui não. Eu vou pegar outra caça. Talvez Esaú deu o seu melhor. Mas, querido, concorda comigo que Esaú foi atrás de uma coisa que ele não tinha direito? Amém, igreja? Esaú foi atrás de uma coisa que ele não tinha direito. Primeiro, Deus não tinha dado a ele. Deus tinha dado a Jacó. Não era direito de Esaú ser o mais velho mais, porque Deus tinha falado que era Jacó. Mas talvez os seus pais não o ensinaram. Segundo, Esaú vendeu de livre espontânea vontade a primogenitura para Jacó. O que ele tinha que fazer honestamente? Dá para Jacó. Vamos simular uma coisa mais próxima. Vamos supor que o Júnior está... Eu estou pagando um consórcio de carro e falo, Júnior, o carro é seu. Mas eu acho que o carro vai sair daqui a 5 anos. Aí o carro sai no próximo mês. O que eu tenho que fazer como homem? Júnior, aqui o carro. Era isso que Esaú tinha que fazer. E Esaú não era criança de Jacó. Os dois estavam em menos de 40 anos. Senão já sabe o que eles querem. Esaú disse para meu pai, olha só, o senhor não vai me abençoar não. O senhor não vai me abençoar, sabe por quê?
eu vendi a primogenitura do meu irmão, a bênção aqui. Pai, o senhor não vai me abençoar não? Porque lembra que Deus falou que é ele que é o primogênito? É ele que é abençoado? Queridos, a gente vê Esaú aqui. Pode ser um coração sincero, de boa intenção, mas Esaú estava correndo atrás daquilo que não era dele. Ele já tinha aberto mão daquele privilégio. Deus já tinha falado que não era ele. Então a gente vê primeiro um pai que não ensinou a palavra de Deus. Ficou preocupado em seguir a tradição, em seguir os costumes, em seguir o que a família fazia e deixou de pregar a palavra de Deus. Segundo, a gente vê uma mãe de que maneira? Uma mãe egoísta. Uma mãe que queria favorecer o seu filho e ela poderia ter feito isso de uma maneira correta. Vem cá, Isaac, meu marido. Você sabe que Esaú não é mais primogênito segundo Deus falou. Você sabe que Esaú vendeu o direito de primogenitura. Então, Isaac, vamos fazer a coisa certa. É Jacó. Esaú, como um homem de 40 anos, maduro, entendido, ele tinha que chegar para os pais alvares. Eu cheguei com muita fome e fiz besteira. Eu vendi o meu direito de primogenitura para o meu irmão. Eu não sou digno nem de ser seu filho. Eu abri mão desse privilégio. Eu deixei de valorizar isso, então a bênção é de Jacó. Agora vamos ver o lado de Jacó. O que eu achei interessante, queridos, para quem conhece a história, Jacó sempre é pregado como o bandido da história. Ele é o que não vale nada na história. Mas, queridos, vamos começar a analisar Jacó. A mãe de Jacó chama Jacó e fala: Jacó, vamos enganar seu pai. A verdade foi essa. Jacó, vamos enganar seu pai. Você pega 2 cabritos, eu mato, cozinho, você leva. Mãe, mas eu sou liso. Meu pai vai descobrir, vai me ter como enganador e isso vai trazer maldição para mim. Querido, Jacó estava certo. Jacó estava focado no que ele queria. Que isso, pastor? Era. Jacó estava preocupado de não causar nenhum problema para que ele fosse amaldiçoado. Queridos, na minha opinião, Jacó errou. Rebeca errou, Isaac errou, Esaú errou, mas Jacó, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. Qual era o alvo de Jacó? Ser o primogênito. Tanto no direito que ele comprou, como na bênção. Então a preocupação de Jacó era o quê? Eu não posso errar. Tudo que eu fizer tem que ir me favorecer e me direcionar ao meu alvo. Qual é o meu alvo? Ser primogênito. Era isso, queridos. Jacó era um homem determinado. Jacó era um homem focado. Jacó era um homem que ele fazia de tudo para acertar. Porque estava em jogo a vida dele. Estava em jogo o sonho dele. Jacó fez isso. Jacó foi todo determinado. E aí, queridos, aonde que Jacó foi conivente com a família? Foi uma família que foi conivente com o erro. O interessante é que cada um teve a sua cumplicidade, mas errando individualmente. Jacó tinha que falar o quê, mãe? Eu não preciso disso. O irmão Esaú chegou com fome. Não, toma aqui, pode comer. Não vou comprar nada seu, porque a sua primogenitura já é minha. Deus falou. Sua primogenitura já é minha, Deus já prometeu. Aí depois, quando vem a mãe falando: vamos enganar seu pai, qual é a atitude de Jacó? Mãe, nós não precisamos disso, mãe. Nós não precisamos. Deus já me deu. Deus já prometeu que é minha primogenitura. Eu não preciso fazer isso. Mas aí, querida, a gente vê uma virtude de Jacó. Qual a virtude de Jacó? A mãe falou: faça. Eu faço. Jacó obedeceu. Mas aí, vamos abrir um parênteses aqui. A mãe de Jacó, Rebeca, ela faz uma coisa assustadora. Quando Jacó fala assim: mãe, se eu for pego, se meu pai souber que eu sou enganador, ele vai me amaldiçoar. Queridos, o amor de Rebeca era tão cego por Jacó, era tão sem noção, sem limite, que ela falou assim: que a maldição que vier sobre você caia sobre mim. Queridos, uma mãe amaldiçoada, acontece o que com a família? É uma família amaldiçoada. Ela nem pensou nisso. Ela falou: meu filho, a maldição sobre você cai sobre mim. Naturalmente, se o pai ou a mãe são amaldiçoados, aí os descendentes vão pagar caro por aquilo. Até que alguém chegue e quebre a maldição em nome de Jesus. Aí, Jacó obedece a mãe. Aí vem a hora que Jacó assume o papel que a mãe o colocou e ele encarnou. Ele entra e por 2 vezes, se observou na leitura, Isaac pergunta para ele: é você, meu filho Esaú?
Ele fala, sou eu. Mas já conseguiu a caça, é o que eu sempre falo aqui na igreja. Uma mentira chama outra mentira. Ninguém consegue mentir uma vez só numa situação. Ninguém consegue mentir. Tá lá o Gabriel em casa, não quer atender ninguém. Alguém vai na porta, fala que eu não estou. O Gabriel não está. Onde ele foi? Segunda mentira. Que hora que ele chega? Terceira mentira. Ele foi com quem? Quarta mentira. Pronto. Aí aconteceu isso. Aconteceu exatamente isso. Ele entra. Quem é? Sou eu, seu filho Esaú. Esaú já conseguiu a caça. O seu Deus mandou a caça para mim. Segunda mentira. Aí Jacó ainda insiste. Cheira e fala, a roupa e o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí vem aquele tipo popular, quem cala, consente. Ele não falou nada, mentiu. Aí antes do pai abençoar ainda, ele falou assim, é você mesmo, meu filho Esaú? Jacó fala, sou eu Esaú, pai. Sou eu, Esaú. Jacó entra por uma linha de mentira e não precisava, queridos. Não precisava. Ah, foi determinado, foi, mas ele usou de artifícios que não precisava, queridos. Não precisava. Mas aí, queridos, eu quero ainda destacar um terceiro personagem dessa história. Não poderia ser outro. O próprio Deus. Pastor, e onde entra Deus nisso? E aonde Deus está nisso tudo? Nessa monte de mentira, esse monte de baboseira que foi falado, um monte de erro cometido, num pai que foi omisso, numa mãe que foi egoísta, num irmão que não cumpriu a palavra como Esaú, num Jacó que foi enganador, que foi um artista enganando o pai. Onde está Deus nisso tudo? Queridos, primeira coisa, Deus escolheu a pessoa certa. Quando Deus escolhe Jacó e não Esaú, Deus viu que Jacó ia ser um homem determinado. Esaú, por muito menos, abriu mão da sua primogenitura. Primeira coisa que a gente vê que Deus escolheu a pessoa certa, Jacó. Quando Deus falou, Esaú não vai dar certo, não, vou escolher Jacó. Primeira coisa, Deus escolheu a pessoa certa. Pode observar que Jacó passou por todos os obstáculos para chegar no seu objetivo. Queridos, Deus é apaixonado por pessoas determinadas e ousadas. Deus não tem muita ligação com covarde, com medroso, com acomodado. Deus não gosta muito assim, não. Se você observar a Bíblia, Deus, todos os homens que Deus chamou, eles estavam trabalhando. Quando estavam à toa, Deus não chamou. Moisés estava à toa no palácio, Deus não chamou Moisés. Quando Moisés vai para o deserto tomar conta de ovelha, Deus chama Moisés. A ligação de Deus com pessoas determinadas, com pessoas ousadas. Deus quer e ama pessoas com ousadia, pessoas que não medem esforços para fazer aquilo que ela quer fazer. Deus ama essas pessoas. Deus trata com carinho essas pessoas. Segunda coisa que a gente vê, queridos. Quando Jacó fala, Deus permitiu, Deus mandou essa caça. Ele falou uma mentira. Na opinião nossa, na visão nossa, na visão dele. Mas, queridos, sem sombra de dúvida, tudo que estava acontecendo era permissão de Deus. Concordam comigo que Deus podia fazer o olho de Isaac abrir e ver que era Jacó? Amém? Podia. Concordam comigo que Deus podia falar no ouvido de Isaac e falar, olha, você está sendo enganado. Não é Esaú, é Jacó. Deus podia ter feito isso. Deus podia ter colocado no coração de Isaac de mexer no braço, de puxar. Imagina, ele puxa e ia sair na mão. Queridos, havia permissão de Deus em tudo aquilo. E Esaú só chegou exatamente quando Jacó saiu. Parece até coisa de cinema, coisa de novela. Esaú chega quando Jacó recebe a bênção e sai. Nem se cruzaram na porta. É a mão de Deus, Deus permitiu, queridos. Deus permitiu. Mas, querido, aí vem uma coisa séria. É porque Deus permite você fazer o que você quer, que Ele não vai cobrar os seus atos errados. Na hora que Rebeca fala, caia sobre mim a maldição, foi ao pé da letra. Como que termina os dias de Rebeca, Isaac
um casal amoroso, um casal unido, um casal que cresceu junto, um casal que enriqueceu junto, um casal que viveu a promessa de Deus, um casal que vinha de uma família abençoada. A Bíblia diz que eles terminam um dia tristes, entristecidos. Porque, para você imaginar, você que é homem, a esposa que está com você há mais de 40 anos, trair a sua confiança, enganar você para favorecer seu filho, e você já velho e cego. Como você vai conviver com aquela pessoa? Como que você vai aguentar aquela pessoa que você estava debilitado, colocou a sua vida nas mãos dela para cuidar de você, e você descobre que você foi vítima de uma armação? Como que é? Como você vai conviver com essa pessoa? Deitar do lado da pessoa, saber que a pessoa vai ter que levar água para você. Você depende dessa pessoa para beber água, para tomar banho, para comer. Olha a situação que provavelmente eles viveram ainda mais uns 10, 15 anos. Olha a situação que eles criaram para eles mesmos. Quando você é enganado pelo seu vizinho, pelo seu irmão, é horrível, mas você tolera. Mas quando você é enganado pela sua esposa e tem que conviver com ela 24 horas por dia, sentar à mesa com ela, tomar café, tomar almoçar, jantar com ela, aí naquela época de televisão, sentar depois da janta e conversar sobre o quê? O que vocês vão conversar? Primeiro problema, primeira coisa que Deus cobrou deles: o laço de amizade, o laço fraterno, o laço conjugal estava maculado. Segunda consequência que Deus cobrou deles. Não sei quem tem de família grande ou quem tem família grande. Eu não tenho, mas meus cunhados, eu tenho 9 cunhados. Queridos, não tem coisa pior: irmão ficar sem falar com irmão. Irmão querer matar irmão. Irmão odiar irmão, irmão prejudicar irmão. Agora, queridos, Isaac e Rebeca não estavam bem entre si por causa da traição que teve, e agora sabiam que os 2 filhos não estavam bem. 2 filhos que cresceram juntos, eram gêmeos, 2 filhos que almoçavam juntos, com certeza Esaú caçava e Jacó cozinhava, agora viram inimigos mortais. Se Esaú encontra Jacó, mata Jacó. E Rebeca fica com medo da seguinte maneira: se você mata Jacó, ou se um mata o outro, como que eu fico? Eu vou perder os 2 filhos ao mesmo tempo? Como que vai ser isso? Que situação que eu vou viver? Olha a maldição que a família trouxe. Olha o problema que a família trouxe. Aí agora, o que acontece? Primeiro, rompe o laço conjugal. Segundo, rompe o laço fraternal de irmão com irmão. Terceiro, Esaú. Como que Esaú olhava para a mãe? Agradável? Agradável? Essa é minha mãe. Minha mãe. Criou-se inimizade entre o filho e a mãe. O filho que ela já não amava, agora ele era contra ela, e pior ainda, ela era culpada. Um filho, queridos, são situações que a gente vê na Bíblia que é difícil a gente falar, vamos imaginar, é ruim. Imagina um filho brigado com você por sua causa. Você ter provocado isso no seu filho. Seu filho ser enganado por você e ficar com raiva de você. Justamente. Mas não parou por aí não. O que acontece com o filho amado dela? Tem que viver foragido. Esaú era bonzinho, queridos. Esaú era bonzinho. Era, pastor? Era. Esaú era bonzinho. Ele tinha arrumado 400 amiguinhos dele que andavam com ele para caçar Jacó. Bonzinho. Agora tinha que ir embora. E mais uma vez Rebeca chega para Isaac e fala: eu não quero que Jacó case com essas mulheres aqui. Vou mandar ele para casa do meu irmão. Mentira. Ela está tirando Jacó para não ser morto por Esaú. E Esaú fica sabendo disso, o que ele faz? Começa a casar com as mulheres do local. Queridos, totalmente destruída a família. E aí eu volto à pergunta inicial: a sua família, ela vive à base de quê? Das bênçãos de Deus, esperando ser abençoada, vive só em função disso, corre só através da bênção,
faz as coisas para ser abençoado. Eu queria dizer, se a sua família vive assim, se a minha família vive assim, a sua família está correndo sério perigo. Nossas famílias, a minha vida, a sua vida, tem que ser baseada na palavra de Deus. Eu, pai, você homem da sua casa, esqueça a tradição, esqueça o costume, esqueça a sociedade. Ensine e viva a palavra de Deus, ainda que isso não agrade os seus filhos. Como não iria agradar Esaú, Isaac tinha que ter agradado a Deus. Mães, não sejam partidárias. Ensine a palavra de Deus, e mesmo que um filho te agrade mais que o outro, você tem que tratar todo mundo igual, por mais difícil que seja. Eu sou pai, tenho filha minha, eu tenho 3 filhos, tenho filha minha, que é mais grudada em mim do que as outras. O que eu peço ela faz, dá vontade de favorecer ela mais. Mas Deus tem me dado graça, eu tenho sido imparcial. Eu tenho favorecido as 3, não é fácil. Mas, querido, essa tem que ser a postura do pai e da mãe. Queridos, o que é seu e Deus te deu com direito, não desperdice. Tem aquela velha expressão que a gente usa muito: só valoriza depois que perde. Esaú não estava nem aí para a primogenitura dele. Depois que ele perdeu, eu quero minha primogenitura, agora eu vou receber a bênção. Ele não tinha mais direito. Ele, como uma pessoa séria, como um homem de palavra, ele tinha que chamar para Isaac e falar: pai, eu não posso ser abençoado, não é direito meu. Meu querido, aprenda isso, meu querido. Se não for seu, deixa. Se Deus não te deu, se Deus não te prometeu, deixa. Porque senão você está arrumando problema com Deus. E queridos, aí a gente olha o outro lado de Jacó. Era a promessa de Deus que Jacó ia ser o maior. Eu quero dizer para vocês, sem sombra de dúvida, Jacó não precisava fazer nada disso. Porque ele ia ser uma grande nação, porque era a promessa de Deus. Porque a gente tem que começar a viver, queridos, acreditar e pôr em prática, crer mesmo, confiar que a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus diz que passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra permanece. Queridos, a palavra de Deus não passa. Se Deus prometeu, se Deus falou, se Deus é fiel. Queridos, nós não podemos viver baseado nas bênçãos de Deus. Eu tenho que ficar baseado na palavra de Deus, porque até as bênçãos de Deus passam. Até as bênçãos de Deus passam. Mas Deus falou que a palavra dele não passa. O que ele falou permanece para sempre. Queridos, você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família cheia de vitórias? Você quer ter uma família realmente cheia de bênção? Crie a sua família. Eduque a sua família. Discipline a sua família na palavra de Deus. Ensine os seus filhos, ensine a sua esposa e cobre o seu marido a palavra de Deus. E isso aí tem outro versículo bíblico que fala: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer ele não se desviará dele. Aí diz: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, a base, o foco, o segredo para o sucesso, o segredo para a vitória é um só: a palavra de Deus. Vivamos, queridos, não de esperar a bênção, mas vivamos de se alimentar da palavra de Deus. Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, uma família unida, que foi destruída por não viver a palavra de Deus. Era uma família de promessas, queridos. Era uma família que veio descendente de Abraão. Era uma família, Isaac foi filho da promessa. Isaac foi prometido por Deus durante 25 anos. E aí, Deus o abençoou quando ele vem. Ele nasce, ele cresce, passa pelo sacrifício entre ele e Abraão. E aí Deus abençoou Isaac 100 vezes mais. Mas como que ele termina a vida dele? Triste, só com a mulher, e não muito bem com a mulher, e sem os 2 filhos, porque não ensinou a palavra. Por mais difícil que seja, por mais constrangedor, por mais complicado que seja, por mais forte que eu tenho que ser, eu tenho que ensinar a Bíblia. E tem que ser nos mínimos detalhes, queridos.
Eu não sou perfeito, minha família não é perfeita, mas lá em casa é extremamente proibido falar mentira, ainda que seja por brincadeira. Porque quem mente brincando, na hora do sério, vai falar a verdade? Não vai falar a verdade. Se brincando ele mente, na hora do sério vai mentir normalmente. Queridos, vamos ensinar nossos filhos. Ele é Deuteronômio e fala como tem que ser isso. Ensina o seu filho andando pelo caminho, deitado na beira da cama, assentado na mesa. Escreve isso nas paredes e inculca isso na cabeça do seu filho. A palavra de Deus. Que nós vamos entender, queridos. Toda família potencialmente é abençoada por Deus. Ela já veio para ser bênção. Amém? Creia nisso. Toda família foi construída para ser bênção. Toda família. Mas são as atitudes da família que vão determinar se ela vai ser abençoada ou não. Deus uniu um homem e uma mulher para que os dois juntos formassem um grupo de pessoas que viessem a ser bênção, para ser abençoados. Mas depende de seguir, de ouvir, praticar e obedecer a palavra de Deus. Família abençoada é aquela família que se baseia na palavra de Deus. Que Deus possa nos capacitar. Eu viver na palavra de Deus, fazer a minha esposa viver a palavra de Deus, fazer minhas filhas viver a palavra de Deus, e uma fazer a outra viver a palavra de Deus. Porque se eu ensinar minhas filhas e eu ficar na dependência da bênção de Deus, minha família corre o risco de terminar numa total destruição. Se não fosse o plano de Deus na vida de Jacó, aquela família teria falido por completo. E vocês conhecem, queridos, famílias que terminam por completo. O pai se perde, a mãe se perde, os filhos se perdem. Há famílias que ninguém escapa. Terminam todos no pior estado possível. Mas se você plantar a palavra de Deus nos corações, ensinar, a sua família toda vai terminar melhor do que começou. Porque a família tem que ser baseada na palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos estar terminando o nosso culto, queridos.